O chamado de Cristo para mulheres jovens, por Thomas Vincent. Ouve, filha, e olha e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu Senhor. Adora-o. Salmo capítulo 45, versículos 10 e 11. Este salmo é chamado de Cânticos de Amores, o mais elevado, puro e espiritual, e mais querido, doce e deleitoso dos amores, ou seja, aquele amor que existe entre Cristo o amado e sua igreja, que é a sua esposa. Aqui é apresentado em primeiro lugar o Senhor Jesus Cristo em sua majestade, poder e divindade, sua verdade, mansidão e equidade. E em seguida, a esposa é estabelecida no que diz respeito aos seus enfeites, companhias, auxílios e posteridade. E ambos estão definidos no que diz respeito à sua amabilidade e beleza. Depois de ser feita uma descrição de Cristo, um convite é feito à sua esposa, e esta dentre filhos dos homens, chamados pelo nome de filha. Portanto, é particularmente aplicável às filhas dos homens, ainda assim, não como excluindo os filhos dos homens, como mais do que quando Deus fala aos filhos dos homens, ele exclui as filhas. Falarei agora as palavras e a partir daí observarei esta doutrina, de modo tão abrangente quanto eu possa fazê-lo. Número 1. Cristo desposa e se compromete com pessoas para si mesmo neste mundo. A cerimônia pública do casamento é reservada até o último dia em que sua esposa deve ser trazida a ele com vestes brancas e vestimenta de justiça perfeita, mais rica e minuciosa do que qualquer bordado. A festa de casamento será realizada na casa de seu pai no céu, onde serão recebidos nos abraços mais próximos e mais apertados de seu amor. O desposamento entre eles e o casamento é vinculado aqui. Número 2. Cristo convida todos os filhos dos homens e, em particular, as filhas dos homens para serem sua esposa. Isto é aquilo a que eles são convidados no texto. É sobre essa consideração que Cristo envia os seus ministros para serem seus embaixadores, aos quais ele dá a comissão de que, em seu nome, chamem os filhos dos homens para um mais próximo e doce relacionamento com ele. Eles representam sua pessoa e devem convidar e atrair em seu nome de forma que as pessoas venham e se unam a ele. O apóstolo Paulo diz aos coríntios quão bem-sucedido sua embaixada foi entre eles, lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. E quando alguns ministros são instrumentos de conversão de alguém, eles os desposam a Cristo. Na conversão, os pecadores são divorciados do pecado e são casados com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, chama todos os filhos dos homens, e em particular as filhas dos homens, para serem sua esposa, e ele é tão grandiosamente desejoso da beleza daqueles que são unidos a ele. Isso então deve colocar todos vocês sobre o inquérito se vocês estão desposados com Jesus Cristo. Vocês foram chamados a vir. Vocês ouviram com atenção? Se vocês estão desposadas a Cristo, então, número 1, vocês estão desassociadas do pecado. Está quebrada a aliança maldita que existe naturalmente entre o pecado e os seus corações? Antes de ser desposada com Cristo, você é, por assim dizer, desposada e casada com o pecado. O pecado é o seu marido e você está amarrada aos seus laços. O pecado habita em você e permanece nos abraços de seu mais querido amor e prazer. Você se importa com as coisas do pecado, como você pode agradar a sua carne e satisfazer os seus desejos desordenados. E enquanto esse marido e amado de seu coração viver, você não está livre para casar-se com Jesus Cristo. O pecado vive nos afetos, enquanto ele possui a maior prevalência, afeições preferenciais. E enquanto vocês estão unidas e ligadas ao pecado, examinem se o pecado já recebeu as feridas de morte em seus corações. Se a falsa máscara do pecado já foi alguma vez arrancada e o ódio a ele já foi feito manifesto para você. Se os seus corações foram levados a uma aversão e abominação dele. Se o pecado foi morto em suas afeições e afrouxado a nó que amarrava os seus corações a ele. Vocês realmente odeiam o pecado com o maior e mais implacável ódio? Está o pecado mortificado e subjugado quanto ao seu poder reinante?
Se o pecado está morto, vocês têm a liberdade de serem desposadas, e é uma boa evidência de que estão desposadas a Jesus Cristo. Número 2. Se vocês estão desposadas a Cristo, então vocês têm sido atraídas a Ele pelo Espírito. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. João capítulo 6, versículo 44. Vocês tiveram chamadas exteriores da palavra para vir a Cristo. Vocês foram chamadas eficazmente e atraídas poderosa e irresistivelmente, e ainda mais docemente pelo Espírito para Jesus Cristo. Vocês já tiveram uma descoberta pelo Espírito, não somente da sua necessidade e da condição perdida, sem o interesse em Cristo, mas também de sua beleza e graciosidade transcendente, sua excelência e grande boa vontade de acolher vocês nessa relação. E vocês já foram movidas e atraídas por este meio a Ele? Número 3. Se vocês estão desposadas a Cristo, então vocês têm se fixado a Ele pela fé. O Espírito atrai para Cristo pela obra graciosa da fé e habilita as pessoas a crerem nele. Pela fé, Cristo é recebido. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Por crerem o nome de Cristo, as pessoas recebem Cristo nesta relação. A fé é a mão da alma, que se apodera de Cristo, e por esta junção da mão com Cristo, o laço é atado e a alma é unida a Cristo na relação de uma esposa. Vocês têm esta graça da fé operada em vocês com poder? Vocês já receberam e aplicaram Cristo para vocês mesmas? Vocês já o receberam em seus próprios termos? E vocês, pela fé, inclinam-se vivificando e fortalecendo as influências dele? Número 4. Se vocês estão desposadas a Cristo, então vocês o envolvem nos braços de seu querido amor. Então vocês amam o Senhor Jesus com sinceridade, e vocês o amam com a supremacia de seu amor. Se você ama o pai ou a mãe, casas ou terras, riquezas ou honras, deleites ou prazeres, ou qualquer coisa no mundo mais do que Cristo, vocês não têm o verdadeiro amor a Cristo. Certifiquem-se de que vocês não estão desposadas com Ele, se esse for o caso. Mas se Cristo é o essencialmente amado, é uma evidência de que vocês estão unidas a Ele nesta relação. Número 5. Se vocês estão desposadas a Cristo, vocês têm entendimento e conversam com Cristo e gostam de sua companhia como a melhor. Vocês altamente valorizam e diligentemente assistem sobre todas as ordenanças que são os meios de aproximar vocês a Cristo. Esta é a grande coisa que vocês desejam e buscam na pregação e oração e à mesa do Senhor, enviados como um mensageiro oficial para que possam ter uma visão de seu amado e uma prova de seu amor e de mais íntima comunhão com Ele. E são o conhecimento iniciado com Cristo e mais intimidade desejados por vocês? São as puras e poderosas ordenanças de grande estima por vocês? Vocês empenham toda a diligência ao esperar e buscar por seu amado nelas? Número 6. Se vocês estão desposadas com Cristo, então vocês esforçam-se para promover o seu interesse e propagar o seu nome no mundo. Enquanto outros buscam suas próprias coisas, vocês procuram as coisas de Jesus Cristo e consideram-nas como suas próprias. Quando os outros trabalham principalmente para erguerem-se na estima dos homens, vocês trabalham acima de tudo para erguer a Cristo na estima dos homens. Vocês estão elogiando o seu amado acima de todos os outros e se esforçam para conduzir outros a amá-lo e para dentro do mesmo relacionamento com ele. Exortação. Vocês que ainda não estão desposadas a Cristo, eu direcionarei o meu discurso para vocês e para ambos, homens e mulheres, mas especialmente para vocês que são jovens mulheres, para quem sou agora especialmente chamado a pregar. Venham, virgens, vocês dar-me-ão permissão de ser um pretendente para vocês, não em meu próprio nome, mas em o nome de meu Senhor? Posso prevalecer convosco por suas afeições e as persuadir a entregarem-se a Cristo? Posso ser um instrumento para conduzi-las com Cristo juntas neste dia? Não sejam tímidas, como algumas de vocês possivelmente são quanto a outros amores.
A modéstia e o rubor virginal podem muito bem ocorrer a vocês quando ações de outro tipo são feitas para convosco. Mas aqui a timidez é uma loucura e a lentidão para aceitar esta proposta é uma vergonha. E vocês têm 10.000 vezes mais motivos para coroar em sua recusa de Cristo como seu amado do que na aceitação, quando de outro modo o diabo e o pecado violentariam as suas virgens afeições. Nunca houve uma melhor proposta feita para vocês. Considerem quem o Senhor Jesus é, a quem vocês estão sendo convidadas a abraçarem-se. Ele é o melhor marido, ninguém é comparável a Jesus Cristo. Número 1. Vocês desejam alguém que seja grande? Ele é da mais alta dignidade. Ninguém jamais subiu ou poderia elevar tão alta façanha ou alcançar tal excelente grandeza como aquela a que Cristo é exaltado. Ele é exaltado acima de todos os reis da terra. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Sim, ele é exaltado acima dos anjos do céu e ninguém tem tal autoridade, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. Ele é o primogênito de toda a criação, por quem e para quem foram criadas todas as coisas. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses capítulo 1, versículos 17 ao 18. O qual, sendo o resplendor do Pai, glória, e a expressa imagem de sua pessoa. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é a glória do céu, o querido da eternidade, admirado pelos anjos, temido pelos demônios e adorado pelos santos. Se o mais insignificante mendigo fosse feito o maior príncipe terreno que já viveu, isso não seria tal progresso a ele, como é para vocês serem desposadas ao Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, cuja honra e dignidade vocês participarão em e por essa relação. Número 2. Vocês desejam alguém que seja rico? Ninguém é comparável a Cristo, que é o herdeiro de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Em quem habita toda a plenitude. Colossenses capítulo 1, versículo 19. Não apenas a plenitude da terra pertence a ele. Salmo capítulo 24, versículo 1. Mas também a plenitude do céu está à sua disposição. Todas as coisas foram dadas e entregues a ele pelo Pai. João capítulo 3, versículo 35, Mateus capítulo 11, versículo 26. As riquezas da graça e as riquezas da glória estão ao seu dispor. Nele estão escondidos todos os tesouros. Colossenses capítulo 2, versículo 3. O apóstolo fala das riquezas incompreensíveis de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 8. As riquezas de Cristo são insondáveis em relação ao seu valor, pois elas são inestimáveis. O valor delas é desvelado no passado, e são insondáveis em relação à abundância delas. Elas são inesgotáveis. Ninguém pode chamar de seca a fonte de Cristo. Ninguém pode buscar e descobrir o fim do tesouro de Cristo. Se vocês estão desposadas com Cristo, devem compartilhar de suas riquezas incompreensíveis. Vocês deverão receber de sua plenitude graça sobre graça aqui e glória sobre glória no futuro. E ele fará todas as provisões necessárias para o seu homem exterior durante a sua morada aqui neste mundo. Número 3. Vocês desejam alguém que seja sábio? Não há ninguém comparável a Cristo em sabedoria. Seu conhecimento é infinito e sua sabedoria corresponde a isso. Cristo não é apenas sábio, mas há sabedoria. Mateus capítulo 11, versículo 19. Ele é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Cristo é infinitamente sábio em si mesmo, e ele é a fonte de toda verdadeira, espiritual e celestial sabedoria, que é derivada a algum dos filhos dos homens. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Se vocês estão desposadas com Cristo, ele as guiará e as aconselhará, e tornará vocês sábias para a salvação. Número 4. Vocês desejam alguém que seja poderoso, alguém que possa defendê-las contra seus inimigos e contra qualquer tipo de dano e abusos?
Não há ninguém igual a Cristo em poder. Outros têm algum poder, mas Cristo tem todo o poder. Mateus capítulo 28, versículo 18. Outros podem ser poderosos, mas Cristo é onipotente. Outros têm poder, mas Cristo é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. E se vocês estão desposadas com Cristo, o seu poder infinito está envolvido em sua defesa contra seus inimigos. Ele dominará as suas iniquidades. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Pelo poder que ele é capaz de dominar todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Ele esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Romanos capítulo 16, versículo 20. Ele irá mantê-las separadas do mal do mundo. João capítulo 17, versículo 15. Ele fará de vocês mais do que vencedoras sobre todos os seus inimigos espirituais, que sem a sua ajuda poderiam não apenas maltratar e ferir vocês, mas também lhes arruinar e destruir. Romanos capítulo 8, versículo 37. Número 5. Vocês desejam alguém que seja bom? Não há ninguém como Cristo a este respeito. Outros podem ter alguma bondade, mas é imperfeita. A bondade de Cristo é completa e perfeita. Ele é cheio de bondade e nele não habita nenhum mal. Ele é bom e faz o bem, e se vocês são comprometidas com Cristo, por pior que vocês sejam por natureza, Ele fará de vocês, em alguma medida, boas à semelhança dele. Número 6. Vocês desejam alguém que seja belo? Cristo é mais formoso do que os filhos dos homens. Salmo 45, versículo 2. Ele é branco e rosado, o primeiro entre 10.000. Cânticos capítulo 5, versículo 10. Sua boca é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável. Cânticos capítulo 5, versículo 16. Seus olhos são mais cintilantes. Seus olhares e olhadelas de amor são mais arrebatadores. Seus sorrisos são mais deliciosos e refrescantes para a alma. Cristo é a pessoa mais bela e amorável do que todas as outras no mundo. Ninguém é tão perfeito em todos os aspectos como ele é perfeito, e por isso ele é o mais desejável nesta relação. Embora vocês em si mesmas sejam, mesmo deformadas e maculadas pelo pecado, ainda assim, se vocês estão desposadas a Cristo, Ele colocará a sua formosura sobre vocês. Ele as lavará de suas corrupções em um banho feito de seu próprio sangue e as embelezará com sua própria imagem, e assim vocês devem tornar-se extremamente formosas. E como vocês podem ter licença para deliciarem-se na beleza de Cristo, assim Ele grandemente deseja e deleita-se na sua. Número 7. Vocês desejam alguém que possa amá-las? Ninguém pode amá-las como Cristo. Seu amor é incomparável e seu amor é incompreensível. Seu amor ultrapassa todos os outros amores e ultrapassa o entendimento também. Efésios capítulo 3, versículo 19. Seu amor é o primeiro, sem qualquer começo. Seu amor é livre, sem qualquer motivo. Seu amor é grande, sem qualquer medida. Seu amor é constante, sem qualquer mudança. E seu amor é eterno, sem qualquer fim. Foi o amor de Cristo que o trouxe do céu, que velou a sua divindade na alma e corpo humanos, que colocou sobre si a forma de servo, que o expôs ao desprezo, censura e muitas indignidades. Foi o amor que o fez sujeito a fome, sede, dor e muitas fraquezas humanas, que o humilhou até a morte, até mesmo a morte dolorosa e vergonhosa da cruz. E quando por amor ele havia terminado a obra da redenção sobre a terra, com o que era necessário por meio de satisfação, foi o seu amor o que o levou de volta para o céu, onde ele estava antes, para que ele pudesse fazer a aplicação do que ele havia comprado, para que ele pudesse interceder por aqueles que ele tinha redimido e preparar um lugar para eles, mansões gloriosas com ele mesmo na casa não feita por mãos, que é eterna nos céus. É por amor que ele envia esses sinais para o seu povo do céu até a terra, que ele transmite através de suas ordenanças, pelo seu Espírito para eles. E as suas provas de amor são infinitamente além de todas as outras provas de amor, em valor e excelência. Claro, então, ninguém é tão desejável como o Senhor Jesus Cristo para que vocês se casem. Se vocês estão desposadas com Cristo, Ele é seu. Tudo o que Ele é e tudo o que Ele tem. Vocês terão o seu coração e compartilharão expressões preciosas de seu mais querido amor. E agora, coloquem todas essas coisas juntas.
O Senhor Jesus Cristo, sendo incomparável em dignidade, em riquezas, em sabedoria, em poder, em bondade, em beleza e em amor, eu acho que vocês deveriam precisar de nenhum outro motivo para persuadi-las à vontade de casarem-se com ele.